todos, sejam muito bem-vindos ao canal Como Nossos Pais. Eu sou a Josiane Campos, eu sou psicanalista, tenho atuação clínica e também com varas de família e de infância, como perita. Trabalho daí então pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e eu tenho esse canal aqui Como Nossos Pais. O nosso objetivo aqui é falar a respeito das relações, dos laços, né, entre pais e filhos, especialmente em contextos mais complexos de família, como é o caso da adoção. Bom dia, Camila, bom dia, Larissa, sejam bem-vindas. Hoje a gente está aqui para continuar a nossa série de lives, Adoção e Origens, e hoje a gente vai fazer um trabalho bem bacana com a Josiane Martins e a Gabriela Somavila, que são psicólogas que trabalham no programa de família acolhedora em Foz do Iguaçu. E elas desenvolvem um trabalho muito bacana com as origens das crianças. E elas vão vir aqui contar pra gente como é o trabalho delas. Eu tô bem feliz, bem animada, com meu cafezinho aqui preparada, porque sem café eu não sou ninguém. Então curtam, compartilhem. É um assunto bastante vanguardista, né? Acolhimento familiar é algo que muitas pessoas até mesmo desconhecem. Então, vale a pena a gente conversar a respeito, conhecer o trabalho que é desenvolvido e principalmente esse trabalho que é voltado para a história de origem. Eu vou aqui adicionar as meninas para que a gente comece, então. Aí vou esperar ela entrar e daí depois eu convido a Gabriela. Gente, que legal, hein? Poder fazer esse trabalho. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Como vai você? Tudo bom? Seja bem-vinda ao canal. Eu Obrigada. tô aqui escrevendo o nome, da nossa live para o pessoal conhecer. Aí já vou convidar também a Gabriela para entrar com a gente, tá? Ai, que legal. Quero dar um bom dia especial também para todos que estão acompanhando nossa live. Um abraço para todos vocês. É sempre uma alegria a gente poder estar dialogando, né, sobre temas tão importantes da nossa juventude, da nossa infância. Muito obrigada, Josiane, por este convite. Estamos nos sentindo muito honrada nessa manhã de Ah, eu segunda-feira. estou muito feliz que estão aqui. Muito feliz de verdade, porque é realmente um grande prazer, né? A gente poder falar de assuntos que a gente gosta, que a gente trabalha e que. Cadê? Deixa eu convidar a Gabriela aqui também. E que são, assim, muito importantes de serem conversados, divulgados, as pessoas muitas vezes desconhecem, né? O trabalho da família acolhedora é um trabalho muito novo. Olha aí a Gabriela também, bom Gente, dia, seja bem-vinda ao canal. Ai, que bom poder falar com vocês. Bom, eu já apresentei vocês aqui, eu falei que vocês trabalham com um programa de família acolhedora em Foz do Iguaçu. São paranaenses também, assim como eu, que sou aqui de Londrina. Então, é um diálogo interestadual aqui a respeito da adoção, as origens e o acolhimento familiar. Daí eu queria ver, assim, qual de vocês duas gostaria de começar para contar mesmo para a gente, assim, pelo menos em linhas gerais, para as pessoas que desconhecem, o que que é o acolhimento familiar. Porque as pessoas, quando falam em acolhimento, as pessoas já pensam geralmente no abrigo, e pensam no abrigo, assim, uma instituição grande, um lugar frio, né? E a gente já sabe que hoje em dia o acolhimento institucional ele já está num formato de casas, né? A Michelle até na semana passada, que é uma assistente social daqui de Londrina, veio e conversou com a gente sobre isso. Mas acolhimento familiar as pessoas não nem sabem que existe muitas vezes, que dá para uma criança ficar acolhida dentro de uma família. Então, se Sim, vocês puderem contar um pouquinho como é que é. sim. Então, bom, o serviço de acolhimento familiar, né, como você mesmo, eu acho, contextualizou muito bem, é um serviço de acolhimento para nós aqui no Brasil que ainda está gatinhando, na verdade, né? Já existem outros países fora que realizam esse tipo de acolhimento há mais tempo do que nós aqui no Brasil, né? Uhum. Mas hoje ela é uma medida de proteção, né? Que já acontece já há um tempo. Então, o serviço de acolhimento familiar é um serviço que oferta, na verdade, uma proteção integrada para a criança em período temporário, né?
onde famílias acolhedoras, Uhum. de forma voluntária, elas são selecionadas e capacitadas para estarem acolhendo essas crianças e adolescentes temporariamente. Então, alguma criança que esteja em situação na qual foi necessário aplicar essa medida de proteção, ela vem para esse acolhimento familiar. Então, ela é uma medida protetiva também, né? Existem o acolhimento Uhum. institucional, que geralmente as pessoas conhecem, né? Como as casas-lares, os acolhimentos institucionais. A família acolhedora também é uma medida protetiva, expedida pela Vara da Infância e Juventude, né? E que visa ofertar a segurança e o atendimento dessa criança de forma integral neste período que a família está passando por uma situação difícil, né? Uhum. Então, em Foz do Iguaçu, nós Daí, ao invés da desenvolvemos criança ficar acolhida numa casa-lar, ela fica acolhida dentro de uma família. É isso, não é? isso, Isso. exatamente. É porque, na verdade, né, José, acho que é legal a gente até pontuar, é previsto pelo ECA esse direito da criança de ter essa convivência familiar, né? E aí, através do acolhimento familiar, através da medida de proteção, e a criança indo para a família acolhedora, sendo inserida no serviço de família acolhedora, esse direito ele também consegue ser garantido, né? Esse direito à convivência familiar. Então, acho que é uma forma também que foi encontrada de garantir esse direito da convivência, né, o acolhimento familiar. Então, ele vem nessa Uhum. perspectiva. Fora de a gente levar em consideração a questão da individualidade, né? Que aí é um trabalho mais individualizado que, infelizmente, em função da própria estrutura, né, da própria questão do dia a dia, muitas vezes o acolhimento institucional ele não dá conta, né? Porque de fato são muitas Sim. crianças, às vezes é uma única cuidadora em alguns momentos que precisa ali se dividir, né, para dar atenção e atender as necessidades de todas as crianças, de todas as idades. Então, o acolhimento familiar ele vem nessa proposta que é um pouco diferente, né? Sim, tem alguns estudos que indicam mesmo, né, a pertinência do acolhimento familiar por conta dessa singularidade. A criança vai ser atendida na sua individualidade, ela vai estar ali com uma família, né, que vai cuidar dela, né, acompanhar na escola, é a mesma pessoa que vai cuidar, ou a mesma família que vai cuidar todos os dias, diferente do acolhimento que às vezes tem a rotatividade dos profissionais, né, acho que essa é a principal vantagem. Mas uma coisa que me perguntaram aqui, que chegou como pergunta, teve uma psicóloga aqui, eu acho que é uma psicóloga, que comentou que acabou de atender uma criança que era acolhida, que ela está num acolhimento familiar. É a Cristiane Andreotti. Ela falou que atendeu no consultório uma criança que está em acolhimento familiar. Parabéns aí, Cristiane, por acompanhar essa criança. Bom, a diferença, tá? Então, se eu tenho minha família, eu queria muito acolher uma criança, então como que eu faço? Essa foi uma pergunta. E a segunda pergunta é assim, mas aí é adoção? Isso, na Ah, verdade, Acho que você deve ouvir isso todos os dias, né? sim, é uma pergunta bem tá, frequente, né, Josi? Até porque sim. algumas famílias justificam, né, desse vínculo que vai ser criado e ele precisa ser criado, né? Ah, mas eu vou me apegar e aí como é que eu fico, né? É importante que realmente esse apego ele aconteça, essa relação de cuidado, de proteção, principalmente, que é o que naquele momento aquela criança precisa, mas essa família não vai ter a possibilidade de adotar a criança. Tanto que um dos pré-requisitos para estar no acolhimento familiar enquanto família acolhedora é não ter esse interesse, né? Não ter o interesse em adoção. A adoção ela vem numa perspectiva diferente, né? Que aí também é um outro contexto, é um outro equipamento, né? Que vai fazer todos os trâmites legais da adoção. A família acolhedora é um cuidado, como a Josi bem pontuou, um cuidado temporário, né? Enquanto aquela família de origem também precisa ser cuidada, né? Então, Sim. enquanto a criança está ali com a família acolhedora, a equipe vai estar trabalhando com essa família de origem, visando esse retorno da criança para essa família, né? Claro que nem sempre é Uhum. possível. E aí sim entra um caso aí de uma família substituta, uma família adotiva. Mas não, muitas famílias entendem, inclusive, que o acolhimento familiar ele vai ser uma espécie de um corta-fila da adoção, né? E não é isso, não se trata disso. São serviços extremamente diferentes, né? Vêm duas propostas bem diferentes. Eu acho que até Joia. é válido nós pontuarmos assim que, na verdade, até o momento, o processo jurídico da criança é outro, né? O fato de ela vir acolhida para nós uma medida de proteção não quer dizer que ela já está chegando destituída do poder familiar.
E às vezes as pessoas elas entendem isso, né? Que a criança foi para acolhimento, então os pais já perderam o direito sobre a criança, então a criança já está disponível para ser adotada. E não é isso, na Uhum. verdade, é um processo mesmo que está se iniciando ali com a família de forma jurídica, né? Essa medida de proteção, ela tem um período, né? Conforme o ECA ele prevê, ele é um trabalho que acontece de no mínimo 3 meses, podendo ir até 1 ano e meio, até 18 meses. Então, este período é um período que a equipe técnica, juntamente com a família de origem, com a rede de proteção, nós vamos estar verificando quais são os melhores encaminhamentos para essa família, o atendimento que precisa ser disponibilizado para ela, o acesso aos equipamentos pertinentes para a condição dela naquele momento, né? Para que ela possa superar Uhum. aquela condição que gerou o acolhimento dos seus filhos, né? Então, é bem importante a gente também colocar que quando a criança ela chega no acolhimento, o principal objetivo dos serviços de acolhimento familiar, institucional, é que a criança retorne novamente para o seio da sua família, né? Mas como a Gabi pontuou, existem casos, às vezes, que infelizmente isso acaba não acontecendo, né? E aí a criança acaba, assim, entrando para a destituição do poder familiar e depois inserção para o Cadastro Nacional de Adoção. Mas são momentos totalmente Uhum. distintos, né? Então, às vezes, as famílias chegam, vê as crianças aqui no contraturno, falam, nossa, tudo isso é de criança que está disponível. A gente fala, não, 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 não. São crianças do Uhum. contraturno, são crianças que frequentam as atividades, né? Mas não é isso, não é um lugar que tem as crianças para serem visualizadas ou que estão ali aguardando. Não, é um trabalho que acontece, né? Então, às vezes, isso é importante também a Uhum. gente utilizar, né, para as pessoas, né, sobre É. isso. Eu acho importante a gente explicar também que, assim, o nosso país, ele é multicultural, mas também, assim, tem muitas diferenças sociais, muitas mesmo, são diferenças gritantes. E nem todas as pessoas, nem todas as famílias têm as mesmas oportunidades, né? Então, algumas famílias, elas têm muitas dificuldades mesmo para cuidar dos seus filhos, e Uhum. elas precisam de apoio, precisam de alguma ajuda, né, para que elas possam se organizar ou se reorganizar e conseguirem garantir os direitos que as crianças precisam para se desenvolver bem. E tem Uhum. algumas famílias que, quando as crianças, então, vão para o acolhimento, elas têm, daí, talvez, a condição, a possibilidade de se inserir em alguns serviços, né, que é oferecido pelo município, elas próprias reavaliarem como elas têm agido, enfim, para daí, então, ter o retorno da família. É sempre muito dramático, né? Mas acho que vocês pontuaram muito bem, nem toda criança que está acolhida, ela está disponível para adoção. O nosso aparato legal, ele prevê que uma família tem um tempo para se recuperar aí, né, para se fortalecer, digamos assim, recuperar algumas fragilidades, mas se nesse tempo essas coisas não acontecerem, daí sim essa criança vai ficar disponível para adoção. Tem muitas pessoas que concordam, pessoas que discordam disso. É bem polêmico essa situação, sabe? As pessoas que querem adotar, meninas, eu não sei se vocês ouvem muito isso aí, mas por trabalhar no Tribunal de Justiça e por conta do canal, eu escuto muito. Onde já se viu, é muito tempo, 1 ano e meio, uma criança esperando e tal. Mas por outro lado, a gente também tem que ver isso, né? As pessoas não estão na mesma condição social, cultural, que nós estamos. Elas estão, às vezes, numa condição muito difícil. Já começaram, já vieram também de contextos em que elas têm seus direitos todos Violado. violados. Sim. Sim, ontem a gente até, né, Josi, a gente fez uma discussão, né, para alinhar o que a gente ia trazer hoje, os temas que a gente ia abordar, e a gente fez algumas reflexões, assim, quanto à nossa prática, quanto às famílias que a gente atende, né, e conversando, a gente chegou numa conclusão que, nesse momento, a gente já tem acolhido filhos de crianças que também foram acolhidas na sua infância, né? Então, famílias que já Uhum. passaram pela medida de proteção, foram acompanhadas pela rede, pelo conselho tutelar. Hoje, nós acompanhamos os filhos dessas pessoas, né? Então, a gente vê muito essa questão de transgeracionalidade nas nossas famílias, né? Não é algo que foi solucionado por inteiro, né? Até hoje isso ainda vem alguns traços. Infelizmente, algumas famílias chegam a ver algumas situações de violação de direitos com uma certa naturalidade, né? Porque foram também Uhum. vítimas dessa violação. Então, assim, são Viveram sempre assim, né?
Exato. Então, assim, são algumas verdades absolutas, muitas vezes que a gente precisa, junto do apoio da rede socioassistencial do município, enfim, e quebrando, né, e desconstruindo junto com essas famílias que também são negligenciadas, né, pelo Estado, pelos serviços, e muitas vezes por isso acabam negligenciando. Então, assim, a gente precisa fazer esse trabalho muitas vezes, né, Josi, de desconstruir algumas coisas, porque ao olhar dessas famílias, isso é natural, isso sempre aconteceu, e isso vai permanecer acontecendo se não houver uma intervenção de fora, né? Então, isso... Porque quando você sempre viveu uma situação, aquilo sempre te aconteceu na vida, como é que você vai saber que dá para ser de outro jeito? Uhum. Se não tiver alguém de fora, uma situação de fora, né? Que venha, porque às vezes as pessoas veem coisas, por exemplo, na televisão ou na internet, mas dizem, isso não é para mim. Isso é a vida do outro, isso não é para mim, isso não vou conseguir fazer. É muito comum esse tipo de pensamento e às vezes nem ter o acesso, né? Enfim. Mas aí, assim, deixa eu contar para o pessoal que isso é uma coisa que eu não contei ainda, para a gente entrar um pouco no nosso assunto aqui. Como que eu cheguei na Josiane e na Gabriela? Eu entrei em contato com a doutora Luciana, que é juíza da Vara da Infância aí de Foz do Iguaçu, né, falando da minha proposta a respeito da gente conversar sobre as origens, né, fazer esse entrelaçamento entre adoção e origens, e ela me disse, olha, tem um pessoal aqui, tem uma equipe que faz um trabalho fabuloso, fantástico dentro dessa temática que você quer trabalhar, e aí me passou o contato, né, do AFA, é AFA o nome da instituição, né? Isso. E aí foi assim que eu cheguei até elas. Então, eu quero até agradecer a doutora Luciana e agradecer vocês por terem aceitado o convite. E porque, assim, quando pensei em conversar sobre as origens, é porque muitas vezes ainda é muito difícil, a gente verifica que o lugar da história de origem ainda é muito negligenciado. As famílias, quando recebem as crianças em adoção, têm muita dificuldade em tratar desse assunto, em lidar com o fato da criança já ter tido uma família, ou ainda, mesmo que ela não tenha assim, um fechamento para isso, quando surge alguma lembrança, alguma situação, muitas vezes não sabem o que fazer. Então, pensei que esse tema seria, a gente precisava conversar sobre isso, né? E aí queria saber como é que vocês trabalham a respeito da história das crianças, quando elas chegam aí, porque já fiquei sabendo que o trabalho é ótimo. E, na verdade, o trabalho com as famílias de origem, ele começa quando a criança chega, né? A gente sempre fala que quando a criança chega, a gente também já começa a trabalhar com essa família de origem, tendo a perspectiva que o nosso maior objetivo enquanto serviço, e como a Josi bem pontuou enquanto rede, é esse retorno da criança, né? O serviço ganha quando a criança retorna, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, quando a criança... Porque se a criança retorna, significa que a família se reorganizou. Isso, né? se organizou, superou aquelas demandas que culminaram o acolhimento, né? Enfim, que está pronta para retomar esses cuidados, né? Por si. Então, assim, desde que a criança chega, ontem também fiquei refletindo um pouco e pensei que a nossa primeira intervenção com a criança, e a Josi também pode me completar e me corrigir, talvez, é pontuar que a família dela precisa de ajuda. Né? Então, assim, justamente para que a gente não crie na criança essa falsa ideia, essa fantasia de abandono, né? Essa fantasia de que a família não quer mais ela, ou que não tem interesse nela, ou que não dispõe de afeto para com ela. Então, assim, a nossa primeira orientação é, olha, você está aqui, né? A gente vai te encaminhar para uma família acolhedora, porque nesse momento seu pai e a sua mãe, eles precisam de ajuda, né? Eles precisam ser ajudados para serem melhores pais ainda, né? Porque muitas vezes, como a gente pontuou, a criança não observa aquela situação como uma situação irregular, ou de negligência, ou de violência, né? Então a gente precisa pontuar isso para ela. Então eu acho que assim, desde esse início, a gente já começa a buscar fazer as orientações para que esse vínculo ele seja fortalecido e não fragilizado, muitas vezes mais do que ele já se encontra quando chega no acolhimento, né? Então, a nossa primeira orientação com a criança é essa, né? De que essa família precisa de ajuda, precisa também ser cuidada para poder cuidar, né? Então, assim, acho que essa é a principal intervenção inicial que a gente faz, né? Na sequência, eu acho que isso desculpabiliza muito a criança, né? Porque a criança, muitas vezes, ela se sente culpada por estar ali, né, no acolhimento. Muitas vezes. Ou ela se sente, assim, rejeitada. Meus pais que me deixaram aqui. Ou, enfim, vários sentimentos, às vezes,
bem difíceis, né, para a criança, e que acredito que já de cara ela tem uma acolhida, né? Isso, da Sim, própria fantasia da criança, né? Ela tende a fantasiar o que não é dito, né? Então a gente sempre procura falar sobre isso, expor a verdade, né? Isso é uma coisa que uma bandeira que a gente levanta sempre com relação às nossas crianças, né? Porque a verdade, ela fortalece o vínculo, né? É importante que ela exista. Então, a gente sempre, né, pontua que essa família precisa de ajuda, que os equipamentos, os profissionais vão ajudar essa família para que assim que possível ela possa retornar, né? Então, assim, Tá, inicialmente esse é a nossa intervenção principal. Na sequência, né, Josi, o próximo passo é falar para essa criança que essa família vai permanecer tendo esse contato com ela, né? Que vão haver visitas na tá. sede regularmente, que esse contato não vai ser restrito, que essa família vai poder visitar essa criança vai ter esse contato, porque muitas crianças chegam com essa ideia também, eu nunca mais vou ver minha família. Algumas crianças chegam com a ideia de que já vão ser adotadas também. Então, assim, é uma coisa que a gente Hum, observa, né? Algumas falam assim, mas eu vou ser adotado, eu vou para outra família. Enfim, então é algo que a gente vai trabalhando também com a criança, né? sim. tá. Na E eu sequência, acho Mas às vezes tem medida de restrição dessa visita, só se tiver medida de restrição, que daí não que tem a visita. Mas, em linhas gerais, inicialmente, ela vai ter contato com a família. Tá. isso. isso. E é bem importante quando a gente coloca que essa visita vai acontecer, que isso fique bem claro para ela, porque é ali também que nós, enquanto equipes técnicas do serviço, principalmente com o olhar da psicologia, a gente vai conseguir observar vários fatores importantes da construção da dinâmica dessa família, como ela de fato se dá, né? Como que é esse Uhum. vínculo, se esse vínculo está rompido, ou se ele está fragilizado, ou se é um vínculo afetivo que está bem fortalecido, né? Porque a partir deste olhar nas visitas, de como que essas relações se dão, é que também vai nos norteando de que forma que a gente vai poder fazer esse trabalho com essa família, aquilo que vai ser necessário intervir, aquilo que vai ser necessário ser fortalecido ou inicialmente construído, né? Então, as crianças sempre querem estar com o pai e com a mãe, né? Independente da condição que gerou o acolhimento, mas aquele vínculo é um vínculo que para a criança é tudo, é o pai e a mãe dela, não importa a condição, mas aquele amor ele é real. Então, a gente, como a Gabi muito bem explicou, a gente tenta deixar isso muito claro para a criança de que isso não vai ser cortado, de que isso não vai ser rompido, porque a gente também compreende que é muito importante que este momento aconteça, né? Então, a visita, ela traz vários fatores importantes para nós, né? Na Constituição, até no plano de metas com essa família, né? Porque muitas vezes a família ela não vai saber nominar o que ela está sentindo, o que ela está passando, mas a visita aqui, ela oportuniza isso para nós, enquanto técnicos, né? De poder auxiliar essa família nesta construção. Então, as crianças, elas E a se sentem visita muito mais tranquilas. acontece aí na sede, não é junto com a família que recebeu a criança. Não, é aqui na sede Não, é mesmo da separado. direção da APA. Nós estamos o tempo todo participando dessa visita, acompanhando, né, de forma monitorada. Então, é bem tranquilo. Então, tem que ver a felicidade das crianças, por exemplo, quando é o dia de visita do pai e da mãe, a ansiedade que isso gera, chegam eufóricos para aquele momento, e assim, isso se acontece da forma mais variada possível. Ou os pais brincam junto com as crianças, ou vêm fazer um piquenique, o café da manhã, o café da tarde, conversam, se abraçam. Então, assim, é um momento muito importante, né? E como a Gabi colocou, é extremamente importante ser dito para a criança, né? Porque às vezes as pessoas elas têm a compreensão ainda de que a criança ela não entende o que está acontecendo, né? Ah, não, ela é criança, nem vamos falar, ela não compreende, ela não sabe o que está acontecendo. Uhum. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente observa nessas relações que ela está muito mais ciente de tudo o que está acontecendo do que os próprios adultos. Então, Exatamente. A criança, ela tem toda a percepção, ela tem sentimentos, né? Às sim, vezes ela não entende o que está acontecendo porque ninguém explicou, mas não porque ela não tem condição de compreensão, né? exatamente. Uhum. Bom, e aí, assim, vocês estavam falando do trabalho que vocês fazem com as crianças, né? E com as famílias também. Vocês conversam com as famílias para que elas
se tranquilizem em relação a terem essa visita, de que vai ser mantido esse contato, é isso? Isso. Na verdade, na sequência, né, Josi, depois desses atendimentos iniciais da criança, comumente algumas famílias entram em contato com o serviço, né? No momento do acolhimento, o telefone já é disponibilizado no intuito de diminuir essa ansiedade, né? E a família ter esse Deve contato. ser bem dramático, né, gente? É bem dramático. Todas as Muito, vezes que uma criança é acolhida é muito. muito dramático. Muito difícil. Sim. Então, assim, esse contato, ele já é disponibilizado na maioria dos casos para essa família. Essa família entra em contato, né, em alguns casos. A gente já inicialmente marca um atendimento com essa família para fazer essa escuta, né? Do que aconteceu, o que de fato trouxe a criança para acolhimento no olhar dessa família, porque, como a gente pontuou, muitas vezes a família não identificava aquilo como uma situação de risco, né? Para a gente poder compreender, conhecer esses pais, essa família conhecer quem é a equipe que vai estar acompanhando, né? Essa equipe de referência para quem ela vai buscar sempre que necessário. Então, a gente inicialmente marca esse atendimento, já pontua que vão haver visitas. Normalmente, as famílias ligam já querendo essa visita inicialmente, né? Mas a gente costuma sempre escutá-las primeiro, né? E na sequência, normalmente na mesma semana, já marcar essa visita, porque a gente entende da necessidade, né? Da retomada desse vínculo, desse contato. E aí, a gente vai iniciar, então, os atendimentos junto dessa família de origem, que Tá. sempre a gente sempre brinca, né? Que às vezes chega no acolhimento só a pontinha, né? Do iceberg. E aí, quando a gente vai começar a conversar com essa família, identificar, são situações que a própria família também já foi violada. Então, assim, a gente precisa fazer um trabalho muitas vezes de formiguinha, né, Josi? E de passinho em passinho, entendendo o tempo da família, entendendo as condições daquela família, né? A gente sempre retoma, sempre que cabe a fala, de que essas famílias não são famílias más, né? Não são famílias que não querem estar com as suas crianças, não são famílias que amam menos os seus filhos, mas são famílias que, assim como qualquer outra família, precisam de ajuda, né? Tem suas limitações, tem as suas questões a serem resolvidas, mas que precisam desse apoio de alguém de fora, muitas vezes, talvez até por nem contar com uma rede de apoio, né? Mas passam por problemáticas assim como as nossas famílias ou como qualquer outra família, né? Então não se trata de ser uma família ruim, né? Uma família má, uma família que não tem afetividade. São famílias que passam por situações e que, de fato, precisa de um Precisam de agente apoio. externo, exato, para dar esse apoio e poder superar essa situação, né? Então acho que isso é bem importante a gente sempre deixar claro, né? Sim, eu acho também, né, Gabi, que a partir do momento que a família chega até nós, o quanto é importante a gente dizer para ela, enquanto equipe, que nós estamos com ela, né? Porque a gente sempre conta assim, olha, a gente quer ouvir a sua história, a gente quer compreender o que aconteceu, a gente quer compreender se você entende o que é essa medida protetiva, por que ela aconteceu, porque muitas vezes as famílias elas chegam, elas nem sabem por que a criança está aqui ou não compreendeu da necessidade daquele acolhimento. Então a gente fala, olha, a gente não está aqui para fazer apontamentos, não estamos aqui para fazer julgamentos, olha, você. Não, não é isso. A gente quer entender a sua história, a gente quer estar com vocês para auxiliar vocês na superação dessas dificuldades. Então, acho que quando nós pontuamos isso enquanto equipe para elas, dizer, olha, a gente não está aqui para te julgar, mas para te ajudar, é como se fosse um elo que começa já inicialmente a ser estabelecido entre a família e a equipe. Porque a gente já coloca, olha, a gente sabe que já tem os vizinhos, já tem alguns familiares que desacreditaram, que é muitas vezes muito real, né? E que de repente você esteja se sentindo só. Mas não, nós, enquanto rede, enquanto serviço, estamos aqui para lhe apoiar. Então, assim, é muito bom porque a gente já vê uma expressão diferente na família, de A confiança, confiança começa a crescer aí, né? isso, de realmente começar a trazer o que estava acontecendo naquele seio familiar, né, quais eram as situações. Então, assim, deixar isso claro para ela, né, de que a gente está aqui para apoiar, para ajudar, assim como toda a rede, né, de superar essas dificuldades, né. Então, esse trabalho, como a Gabi falou, é um trabalho de formiguinha, né,
que vai se dando com o tempo, não vai ser assim de um dia para o outro, de uma semana para outra, mas é preciso ter esse olhar que a família ela tem o seu tempo e ela tem esse direito de ter o tempo dela para refletir sobre essas questões, né? E para pensar na perspectiva de mudança e tudo mais. Então, é muito interessante isso, né? E a gente sempre coloca para as crianças, né? O quanto é importante a família dela, a história dessa família dela. A gente sempre está reforçando isso, né? De resgatar aquilo que era da família, qualquer coisa. Às vezes a gente no dia a dia pensa assim, mas isso é tão insignificante para a gente. Mas para a família e para a criança é tão assim importante, tão valoroso, é algo tão simbólico, né? Por exemplo, hoje mesmo pela manhã, teve uma visita aqui na sede que eu acompanhei de um grupo de irmãos, né? A mãe e o pai estiveram aqui, e aí a mãe preparou um almoço de domingo, que geralmente eles tinham, né? Quando as crianças estavam junto. E aí o pai disse bem assim, no domingo não pode faltar para eles o purê de batata, não pode faltar a linguiça assada e a carne. Isso é sagrado para eles. E aí a mãe preparou, antes de vir para a visita, uma marinette com o purê de batata, trouxe as linguiças, a carne. E aí, quando ela falou que havia trazido, tinha que ver a alegria das crianças. Nossa, mas na hora eles já começaram a comer, já começaram a confraternizar aqui. E eu falei, olha só que importante isso, né? Algo que era do domingo deles, que neste momento não está acontecendo devido à medida, mas isso não quer dizer que não tem que acontecer, por exemplo, na segunda, nas visitas na sede. E aí eu levei isso para a família acolhedora, né? De acolher essa tradição da família, né? Olha, a mãe está mandando a comida, está mandando a carninha, está mandando as coisas. Então, assim, deixem que eles tenham acesso a isso, porque isso é a história deles. Não tire isso deles. Então, a gente sempre orienta as famílias para que acolha, né, a história dessa família, né? Às vezes, quem vai olhar de fora vai falar assim, meu Deus, mas plena segunda-feira de manhã, neste horário, que absurdo, tá comendo linguicinha, tá comendo purê de batata. Mas para criança aquilo é muito especial. Não quer dizer que isso vai ser a semana inteira desse jeito, mas qual é o problema de um dia da semana isso acontecer? Que malefícios que isso vai ter? É um momento deles, né? Exatamente, até porque isso tem muito mais a ver com o valor afetivo da linguicinha, do purê, do que necessariamente o alimento em si, né? Exato. E as famílias acolhedoras, elas acatam isso? Elas têm facilidade? Como que funciona? Sim, a gente... Pode falar, Pode falar. A gente sempre busca assim, orientar as famílias para que acolham isso, né? Para que não façam seus julgamentos de valores, para que não coloquem as suas particularidades naquilo que é do outro, né? Então a gente sempre pontuou para ela assim, quanto é importante ela acolher isso e ela sempre está levando isso para a criança. Né? Algumas, às vezes, a gente vai explicando, porque a família acolhedora, ela também necessita dessa orientação, porque às vezes ela não compreende muito o que a equipe está fazendo, né? Mas a gente sempre olha, a gente não pode desse porque, assim, às vezes eu tento entender as pessoas quando elas olham de fora. Mas por que que vai trabalhar isso? A criança não foi tirada da família, então por que está trabalhando isso? Vai ficar falando da família para ela. É assim que a maior parte das pessoas pensa, né? E eu posso falar até por mim, porque antes de trabalhar no fórum, eu também pensava assim. Pensava, se a família não cuidou, a criança saiu da família, por que que agora vai voltar? Não tinha que voltar. Só que quando você começa a olhar para o todo, né? E começa a entender isso que a gente tinha falado no começo. Quantas violações de direito aquela família passou também, quantas vezes ela também foi descuidada e que todos nós não estamos no mesmo barco. As oportunidades, elas são diferentes. Sim. Quando eu comecei a entender isso, comecei a entender assim, bom, então as pessoas precisam ter oportunidade de, assim como individualmente a gente sempre precisa ter uma oportunidade para melhorar, para cuidar de algum aspecto da nossa vida, a família também pode ter, pelo menos ter a oportunidade. Quem sabe assim ela vai conseguindo, né? Exato. E aí, por isso que é muito estranho, assim, não, mas ela tratou mal, ela judiou, ela me bateu, agora como é que eu vou falar da linguicinha para ela? Né? Então, assim, vem esse julgamento,
Mas aí a gente tem que, acho que, realmente ultrapassar essa perspectiva, né? E tentar Sim. entender que nesse momento é um processo de, de, de uma reestruturação. A gente não sabe se vai dar certo ou não, mas é uma aposta, né? Exato. E a família acolhedora, sabe, Josi? É bem no sentido mesmo da gente, porque elas também carecem. Não quer dizer assim, a família acolhedora está no serviço e ela está pronta, né? Acho que nenhum de nós, ninguém estamos prontos. Todos os dias nós aprendemos e avançamos um pouquinho mais. Então, as famílias acolhedoras, elas também carecem dessas orientações, porque nós temos esse olhar sistêmico do todo, né? Elas têm um recorte somente dessa história, dessa situação. Então, quando a gente fala assim, olha, a gente queria te orientar para ir por este viés, a gente senta com ela, a gente explica o porquê dessa decisão, a gente a todo momento está pontuando da importância da história dessa família, né? Porque o que vem por aí também é que a família acolhedora ela também tem as suas particularidades, ela também tem seus pensamentos, as suas atitudes, as suas ações. E a gente sempre contou para ela que não seria um viés assim, que não quer dizer que a criança não possa aprender algo novo com ela, mas a gente jamais pode deixar de estar sempre rememorando aquilo que é dela, né? São coisas diferentes. Uma coisa é você agregar algo a mais para que essa criança aprenda, e outra coisa é você excluir essa história dela e querer que aquilo não exista mais, né? E isso é irreal, isso não pode acontecer, porque a gente está falando da criança, da história, da vida dela, e que isso lá na frente vai ter uma repercussão se isso não for bem trabalhado aqui nessa infância. Porque vai chegar um momento que ela vai buscar, ela vai querer saber, né? Ela vai querer ir atrás daquilo que é dela. Então, isso precisa estar sendo bem trabalhado para que não fique nada assim para trás, né? Então, as famílias acolhedoras, tem famílias acolhedoras que no momento a gente fala assim, meu Deus, as meninas gostam de abraçar a água, fazer coisas assim, a gente fala, não, a gente gosta de ir além daquilo que é possível, a gente não quer ficar limitado, né? É uma aposta, é como você disse. A gente não sabe se vai dar certo, mas a gente quer apostar para ver. Pode ser que dê certo, Bom, pode ser que não, né? a Gabi caiu, vamos ver se ela volta. Mas enquanto isso, tô aqui ouvindo você falar e pensando, bom, ela está falando de uma coisa muito importante, que é como manter essa história de origem, né? Uhum, E daí, assim, até queria que você me contasse um pouco do trabalho que vocês desenvolvem aí a respeito dessa história. uhum. Como vocês vão mantendo essa história para que a criança, quando ela retorne para a família, ou caso ela não retorne para a família, quando ela for para uma família adotiva, tem esses registros. Como é que vocês fazem isso? Ah, bacana. Com a criança, nós fazemos os atendimentos psicossociais de prática, de forma de acompanhamento dessa criança, né? Até para ver como que está a adaptação dela na família acolhedora, se ela quer trazer algo do dia a dia dela, alguma coisa que a equipe tenha que intervir, auxiliar, estar mediando, né? E Uhum. além desses atendimentos, o atendimento psicológico clínico, que as crianças são encaminhadas, nós também fazemos aqui o álbum Minhas Recordações. O álbum Minhas Hum. Recordações é um álbum que foi criado pelas próprias psicólogas aqui do serviço, com o intuito justamente disso, de resgatar essa história e de deixar ela registrada. Então, é Ah, um álbum bem lúdico, bem maravilhoso. bacana, e foi assim, a partir de uma Vocês se ideia. basearam em algum material, assim, como que foi que surgiu Sim, foi muito bacana, porque assim, na verdade, o município aqui de Foz do Iguaçu, ele recebeu uma capacitação do Instituto Fazenda Minha História. E quando nós tivemos acesso a essa capacitação e ao modo como o Instituto trabalha, nós ficamos apaixonados. A gente falou, não, nós temos que fazer isso em Foz do Iguaçu também, reaplicar isso, né? Para que a gente consiga Uhum. deixar isso registrado. Porque elas sempre pontuavam o quanto é importante a gente trabalhar com a história dessa criança e deixar isso registrado. Então, a partir dessa ideia, né, nós tiramos isso do papel e conseguimos aplicar através da criação do álbum que foi em 2017, 2018, e começamos então a fazer a aplicação desse álbum. Então, a gente vai falar sobre a identidade da criança, quem eu sou, das coisas que eu mais gosto, das coisas que eu menos gosto, sobre valores. E além disso, inicialmente é bem lúdico, é bem colorido o álbum. E aí, posteriormente, nós deixamos
algumas páginas em branco. Essas páginas em branco, nós fazemos essa construção junto com a criança na sede da AFA. Então, é de forma bem lúdica. Nós fazemos a equipe técnica, as psicólogas, né? Juntamente com a pedagoga do serviço. Então, o que acontece? A aplicação desse álbum se dá justamente com esse apoio e através daquilo que a criança vai trazendo. Quando se trata de crianças menores, de bebês, esse álbum acontece juntamente com a família acolhedora, que vai poder estar trazendo um pouco mais desse convívio da criança, o que ela vai observando, né? A gente sempre pede para as famílias registrar fotos de momentos importantes da criança no momento do acolhimento, principalmente quando é criança, o primeiro passinho, o primeiro dentinho, o primeiro Ai, que legal. né? Ou mesmo quando são maiores, né? Fui para um lugar, né, essa noite comer uma pizza com o pessoal daqui, fui fazer um passeio, tive uma atividade diferenciada na escola. Então, a gente sempre pede para estar registrando. Então, as famílias fazem a Todas as reserva das crianças que estão fotos, acolhidas têm esse álbum. Todas todas têm. as crianças. Todas as crianças acolhidas Todas têm têm. álbum. Uhum. E aí a gente vai Uhum. construindo isso junto com elas e com as famílias também. Então, até mesmo, por exemplo, a questão de saúde, de educação, tudo a gente tenta de alguma forma abordar no álbum, né, neste período. E quando se dá um encaminhamento, principalmente quando a criança tem uma questão de destituição e ir para uma família substituta, nós também fazemos o registro da árvore genealógica dessa criança. Porque a gente compreende Uau! que é Ah. importante a gente colocar sobre seus pais biológicos. A própria identidade da criança, na verdade, que simula Oi, uma, meninas. uma A minha própria luz está identidade, oscilando uma em função do RG, temporal ela já ainda de tem lá o nome do sexta-feira. pai, o nome da mãe, o nome da criança, simulando o real documento. E lá a gente coloca o nome do pai biológico, o nome da mãe, né? A data de nascimento, a cidade que nasceu. E a gente também acha importante Uhum. colocar sobre a família biológica, porque a gente compreende que a linha Mas de isso vocês não, isso você, como que você vai conseguindo esses nomes? A própria criança vai contando? Como que é? Exatamente. Em atendimentos, conforme a gente vai construindo, me fala um pouco mais sobre a sua família. Quem que é a sua família? Quem são as pessoas que você convive? Aí ela vai trazendo o nome do pai, da mãe, dos irmãos, de alguma tia que tem muito vínculo, ou de uma madrinha, pessoas que estão ali Vocês naquele vão convívio, construindo. e a gente vai fazendo essa construção, né? Quando a Uhum. criança ela é menor, que ela não tem esse esclarecimento, a gente faz essa montagem de acordo com aquilo que a gente sabe dos atendimentos realizados para a própria família de origem, né? E para a família Ah. extensa. Uhum. Então, porque a gente compreende que ela saber o início dela é algo fantástico, né? Com Imagina, certeza. eu vou estar levando comigo a história da minha família, eu sei de quem eu vim, né? Eu sei quem me gerou, né? E são Uhum. coisas que a gente sempre busca deixar isso registrado no álbum, para que ela entenda que, independente da situação dela, esse pai, essa mãe ama ela, porque cada um tem uma Uhum. forma de demonstrar o seu amor. A gente não consegue, não podemos jamais querer dizer que a forma de demonstração de afeto e de amor tem que ser de tal maneira. Não, porque cada um expressa de um jeito. E até mesmo em situações de entrega legal que nós já tivemos, né? De uma Uhum. mãe que trouxe para a gente, queria fazer a entrega legal, ela falou, olha, eu quero fazer a entrega da minha filha, porque eu entendo que eu não tenho condições de saúde mental, não tenho condições para fazer os cuidados dela, mas eu quero um pai e uma mãe que ame ela, porque eu amo ela e eu quero que alguém ame ela também. Então, até nisso, a gente respeita essa escolha dessa família e a gente coloca, olha, saiba que o maior amor que existe é também como o seu. Porque por mais que você compreenda que neste momento você não tenha condições de cuidar da sua filha e está entregando ela a outra família, isso é um ato de amor sem tamanho. Porque para amar, Uhum. imagina a disponibilidade dela entender que ela não tem essa condição, mas que ela quer que a filha tenha condições que ela não vai poder ofertar naquele momento. Então, a gente também trabalha isso. Isso é outro tema extremamente polêmico, que ainda as pessoas têm muita dificuldade, né, de pensar como uma entrega pode ser um ato de amor, né? Sim, Mas se você for pensar o quanto a pessoa, né, aquela mulher, ela precisa se desprender
assim, ela precisa reconhecer as suas limitações, quanto é difícil você reconhecer suas próprias limitações e poder abrir mão, né, naquele momento da maternidade, em prol da criança, em prol daquela criança que precisa de um cuidado, que precisa de uma família, e que ela não vai conseguir fazer aquilo naquele momento, né? Sim, E até mesmo porque isso acontece no entrega legal, né, quando a criança é bebezinha, mas também alguns pais, quando a criança é mais velha um pouquinho, são muito difíceis, pelo menos no fórum, assim, é difícil quando um pai e uma mãe admite, mas às vezes acontece, olha, eu não tenho condição de cuidar, eu não vou conseguir cuidar. Eu estou passando por um problema e eu não vou conseguir cuidar. E assim, são situações difíceis, a pessoa não faz isso assim, ah, não quero. Ela faz isso com uma consciência da limitação dela. E isso é muito, eu acho, assim, que é admirável, no mínimo admirável. sim. E assim, como elas se tornam grandes, pessoas grandes, mediante uma decisão tão importante da vida dela e que assim pode acarretar algo para o resto da vida dela. Claro que aquele vazio sempre vai permanecer, porque aquela criança não vai estar ali. Mas imagina, é muito admirável, de fato, ter essa coragem, esse ato de coragem que eu chamo, né? É algo assim extraordinário. E eu sempre conto para as crianças, olha, independente da situação do seu pai e da sua mãe, entenda que eles te amam. Às vezes eles demonstram isso de uma forma diferente, mas eles amam, do Uhum. jeitinho deles. Porque essa criança, ela precisa entender que ela é amada, Sim. que ela está num contexto difícil, num momento difícil, juntamente com a família dela, mas que ela é amada, cada um tem um jeito de expressar esse amor. Uhum. Alguns com mais E eu acho que facilidade, também, assim, da própria família acolhedora que se dispôs a receber, né? Uma família que sim, se dispôs a recebê-la, porque, assim, acredita no potencial dela, acredita que ela precisa mesmo de um cuidado, né? Precisa de um amor, precisa de um olhar. Acho que tanto a família biológica que está tentando se recuperar, como a família acolhedora que se dispõe a estar com aquela criança num período de tempo, porque isso também, né, gente? Eu tenho muita admiração. Você vai criar um vínculo com uma criança por um período de tempo, que você não sabe exatamente quanto tempo vai ser, pode ser desde alguns meses até 1 ano, 2 anos, enfim, e depois você sabe que aquela criança vai embora. Ela não vai ficar ali com você, seja para voltar para a família de origem, ou seja para ela ser adotada por uma família, né? E sim. poder saber que o seu período na vida daquela pessoa é aquele, é naquele momento que você vai contribuir. Eu acho, eu pago pau, de verdade, eu acho assim, incrível, porque não é assim, eu não sei como que é aí para você, mas acredito que também você deve admirar bastante, né? Essa família que você dispõe a receber, assim. Sim. Ai, gente, que pena que a Gabriela não conseguiu voltar, né? Ela não conseguiu voltar, mas enfim. E uma coisa assim que também, sabe, José, que a gente pontuou muito nas capacitações continuadas para nossa família é justamente isso. A gente Hum, bate o martelo em cima falando, gente, se vocês aceitaram essa criança, se vocês chegaram nessa decisão em família de aceitar uma criança totalmente desconhecida para vocês, abertas a disponibilizar amor, carinho, afeto, disponibilidade de tempo para ela, eu compreendo que vocês antes disso aceitaram a família dela. Então, assim, para vocês terem essa criança, vocês precisam primeiro aceitar essa família dela, porque assim, no dia a dia, vocês vão visualizar contextos da criança, os seus comportamentos, nas suas atitudes, que é muito característico do dia a dia dela na família. Então, vocês precisam uhum, compreender que, assim, aceitem elas, mas antes disso, aceitem as famílias delas. Para que não entrem num quesito de pré-julgamento, de apontamento de dedo, ou algo nesse sentido. E a gente sempre uhum, pontua: olha, eu sei que para vocês, que são famílias acolhedoras, não deve ser fácil, porque tem a questão do apego, que é outro tema também, né? A questão do apego no acolhimento familiar, mas a gente aprendeu que o apego ele é extremamente essencial. O apego ele não é algo prejudicial desde que no momento que a criança precise voltar, ela volte de forma tranquila e que a família compreendeu esse uhum, retorno também, que não é uma posse, não é um objeto para tomar posse, mas ela compreendeu a função social dela de cuidado, de que no momento que essa criança mais precisava na vida dela, ela esteve ali para apoiar juntamente com a família de origem e que voltou.
né? Então, assim, que bom que voltou, isso é ótimo. Ah, vai sofrer no momento, vai sentir aquela ausência, aquela casa vazia, vai, porque quando as crianças chegam, muda toda a rotina da família acolhedora. E aí eles entram numa normatização dali do seu dia a dia, novamente, né? Das suas atividades rotineiras. E aí, quando a criança sai, fica aquele vazio, porque daí eles já entraram num outro pico de dinâmica de Eu acho, cuidado, né? E aí volta eu de acho que novo uma para coisa, o inicial. sim, aquele ninho vazio, né? Mas assim, Aham, eu acho uma coisa importante de ser destacada é que assim, quando uma criança ela é acolhida dentro de uma família, ela continua tendo uma rotina de família, né? Se antes, dentro da casa dela, da família dela, por mais dificuldades que ela tivesse, ela estava no contexto de família, estando na família acolhedora, ela vai entrar num contexto de família também, ou ela vai permanecer em contexto de família. E isso ajuda muito para que quando ela retorne para sua família, ou ela vá para uma família substituta, ela já está acostumada, né, àquela rotina familiar. sim, E também a ser cuidada, porque uma criança, quando ela vai para o acolhimento, ela começa a se tornar bastante autogerida, porque tem essa rotatividade de pessoas, né, dentro do acolhimento, lida com muitas crianças, muito adolescentes, então, assim, ela começa a criar até uma certa, percebo isso nas crianças que eu acompanho, é como se ela estivesse sempre se defendendo, porque tem uhum, muitas crianças mais velhas, enfim, não dá para generalizar, mas eu acho que isso acontece mais do que com as crianças que estão em acolhimento familiar, porque ali elas são num núcleo, né? E aí, exato, assim, tem isso que é muito importante também. Por isso que o acolhimento familiar hoje ele tem sido cada vez mais divulgado e ampliado, porque tem todos esses benefícios também, né? sim, Mas assim, o que eu queria falar mesmo era do apego, porque todo mundo fica achando assim, ai, nossa, mas vai ser apegada, isso vai ser ruim para a criança. Não, gente, é o contrário. Como vai ter alguém que cuidou muito dela, ela vai se sentir confiante, ela vai sim, se sentir importante, ela vai começar a ter uma confiança nela própria. E aí ela vai, isso sendo feito de uma maneira saudável, ela também vai ter um tempinho de despedida para poder voltar, né, para uma casa que vai estar melhor para recebê-la, né? Ou então ela vai para uma família substituta que também vai estar numa condição de recebê-la e de ser família para ela. E ela também vai estar bem, ela não vai estar toda destruída, se sentindo prejudicada, porque ela teve cuidado, né? Então isso é muito importante. exatamente. E como é importante isso, a gente poder se sentir pertencente a um espaço, a um local, né? A pessoas de referência, a ter essa Sim. possibilidade de, às vezes, compartilhar algo tão pessoal, tão particular meu, mas isso é uma construção que vai acontecendo, né? Uhum. Então, é como você bem pontuou, assim, é diferenciado neste sentido, porque oportuniza isso para a criança, e ela vai aprendendo a lidar ali com as suas próprias emoções, com os seus sentimentos, com as suas próprias decisões, Uhum. né? Ai, confio, não confio. A partir do momento que ela se sentir totalmente acolhida, amada e pertencente ao espaço, ela vai trazer. Isso é uma consequência dessa relação. Então é importante, às vezes as pessoas vêm, ai meu Deus, não vou participar do acolhimento familiar porque eu vou me apegar na criança, a criança vai se apegar em mim e não vai dar certo, todo mundo vai sofrer. A gente fala, não, gente, mas é só. É claro que isso é uma tarefa, né? Diária, praticamente, mas é só compreender que você está vindo para desenvolver uma função social. Não está vindo para adotar, não está vindo para ficar com a criança, não, é uma função social de cuidado. Assim como a Uhum. gente faria por qualquer uma outra pessoa, um familiar, uma criança, de repente na nossa família que precisasse, é a mesma coisa. A diferença é que eu Uhum. desconheço a história dessa criança e a família dela. Mas assim, se eu sei de uma criança que precisa de apoio, eu não vou ajudar? Né? Então a gente fala, gente, é muito lindo esse trabalho. As crianças, elas ganham com isso, as famílias de origem ganham com isso. Existem situações onde o pós-desacolhimento, a família acolhedora e a família de origem, é possível esse reencontro, é possível depois esse acesso uma a outra, as crianças ir visitar,
sabe? Passar um domingo com a família, ou quando a família de origem precisar de um apoio, e se referenciar a essa família acolhedora. Então, assim, é Uhum. possível, né? Então, não é de todo mal como as pessoas pensam. Ai, nem vou me envolver, porque senão, né, todo mundo vai sofrer, né? Eu acho que vem muito com aquilo que eu quero do serviço, aquilo que eu espero. Se eu vir com essa consciência de função social, que eu, enquanto, como preconiza o próprio ECA, é dever do Estado, da sociedade, de todos nós, né? A apoiar e ajudar essas famílias e essas crianças no momento que elas precisam. Então, a partir do momento que eu compreendo isso e desenvolvo isso, me coloco nessa condição de praticar isso, a gente está fazendo um bem que a gente não tem nem tamanho do bem que nós estamos fazendo. Dimensão, né? Com Exato, certeza. exato. O Josi, e assim, quando você estava falando do álbum que vocês realizam, né? Quando a criança volta para a família ou quando ela vai para uma família substituta, esse álbum fica aí com vocês ou o álbum vai com ela? Como que funciona daí? Uhum. O álbum vai com a criança, o álbum é dela. Então a gente sempre, Da a criança. gente leva, manda junto, né? Seja para a família substituta, seja para a família de origem. E a gente até sugere que as famílias continuem esse álbum com essa criança, né? Que Hum, acrescente mais folhas em branco, que permaneça construindo esse álbum com ela, porque é algo que faz parte da história dela. É dela. Porque a gente é interessante porque a gente não pensa só no agora, né? Às vezes o uhum, nosso olhar está para daqui a alguns anos. Imagina daqui 10, 15 anos essa criança, esse adolescente que já é um adulto, poder voltar de novo naquele álbum e olhar aquele momento que ela passou, aquilo que ela teve acesso, aquilo que a família dela foi apoiada, ter conhecimento de tudo isso. Ela vai ser um adulto uhum. bem resolvido com as suas próprias questões, né? Não vai ter nada que ficou para trás amarrado ou obscuro. Sabe uma coisa que eu estava pensando aqui, porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que o acolhimento é um período muito ruim, muito difícil. E talvez eu acho que é uma maneira de mostrar, às vezes, para a criança, porque pode ser que a criança seja muito pequenininha, não tenha lembranças, né? Sei lá, ou, Sim, enfim, que ela teve momentos bons, né? Que ela teve momentos gostosos dentro do acolhimento, que ela foi cuidada, né? Eu sim, acho que isso também fica como um ponto, assim, um ponto de apoio para a própria criança de, de assim, eu tive cuidado, gostaram de mim, me quiseram bem, né? Isso é muito importante para a sim, saúde mental, para o desenvolvimento psíquico, isso é extremamente relevante sim, mesmo. sim. Ô, Josi, Então, para a gente terminar rapidinho, você contaria uma história, assim, alguma que vem na tua cabeça, que te marcou, né? Que tem a uhum. ver com esse álbum, sei lá, só para a gente saber como é que é, assim. Teve uma situação que eu me recordo agora de uma mãe que teve uma filha acolhida em Toledo. Na verdade, ela estava residindo em Toledo e a filha veio transferida para Foz porque ela decidiu vir morar para Foz. Ela já era natural de Foz. E durante essa situação teve proibição de visita e tudo mais, né? E aí, quando eu veio para essa comarca, a gente reviu tudo isso, solicitou as visitas novamente na sede para a mãe, e aí começamos a fazer o acompanhamento dela e começamos a fazer a construção desse álbum. Os momentos eram sempre registrados e a gente falou para ela que a gente estaria construindo um álbum, né? Que a mãe veio de uma série de situações também que ela foi superando ao longo do tempo, né? De violência Uhum, doméstica e outras questões. E aí, quando a gente falou para ela, olha, a Ana, que é a criança na época, né? Olha, ela vai ter ali o álbum levado junto com ela e tudo mais. E aí ela ficou muito emocionada. Aí ela falou, nossa, que coisa mais linda. Eu falei, olha, você vai poder continuar a história com a sua filha, porque o álbum ele não acaba aqui, você vai dar continuidade juntamente com ela. Você vai ter uma história para contar para ela de que você passou por momentos difíceis, que houve algum momento de rompimento, mas que vocês superaram isso juntos e que hoje vocês estão juntas novamente, que você está retomando esses cuidados. Então, registre isso. Então, do período que ela vinha, a gente ia trazendo como que era o dia a dia dela, ia pontuando isso. E ela ficou muito emocionada. Ela falou, nossa, e de fato teve a reintegração da criança com a genitora superou várias demandas que geraram o acolhimento da criança na época,
E ela ficou super emocionada, falou, nossa, que trabalho lindo, se sentiu muito grata. E ela mesma trouxe assim e ela chegou muito desacreditada, porque ela acreditava que ela ia perder a filha dela, que o que traziam era que a filha ia ser destituída, ia ser encaminhada para uma família adotiva. E ela chegou totalmente desanimada, desacreditada no serviço. A gente falou, não, a gente está ouvindo a sua história, a gente está compreendendo o que está acontecendo e a gente vai te apoiar. E assim, e de fato, resumindo, no final da história, a criança voltou com a mãe. E ela, assim, Ai, que bom. nossa, para ela aquilo foi um marco muito grande na vida dela, porque das vivências que ela vinha vivenciando, acabava que ela estava desacreditada de tudo, inclusive de recuperar a filha para os seus cuidados. E quando a gente falou desse registro, quando a gente mandou junto esse álbum, tudo, ela ficou muito emotiva. Ela falou que o acolhimento, ela compreendeu ao final que foi um divisor de águas na vida dela, de ela compreender que ela precisava de fato mudar algumas situações, que ela não, por ela estar tão inserida dentro daquele contexto, ela não conseguia perceber que ela tinha outras Estava possibilidades. visualizando, né? De fato. Exato. Você vê como é importante. E o fato de ter tido esse álbum e ela ter tido acesso a esse período de tempo com a filha, né? Que a filha não estava com ela, faz ela Sim, ver assim que valeu a pena, né? Faz ela ver que sim. a minha filha foi E, cuidada, agora ela voltou para mim. gente, É bem importante mesmo, né? a visita era Esse fantástica, registro. muito boa. Era o tempo todas abraçadas, juntas, era muito, muito bacana. Então é Legal. possível. A Andrea, deixa eu ver, cadê? Andrea Sanari, falando que tem muito orgulho, admiração e respeito pelo programa de Família Acolhedora de Foz. A Gabriela falando que a luz voltou na casa dela, mas agora a nossa live já está terminando. Gente, eu falei que voava, né? Falei que o tempo voava, já passou o nosso tempo aqui. Josi, eu quero te agradecer muito, muito mesmo pela sua presença, pela presença da Gabriela. Pena que aconteceu, já ter acabado a luz e ela não conseguiu retornar, mas assim, uma contribuição muito valiosa, poder falar sobre família acolhedora, sobre essa história de origem, de como, porque assim, achei muito bonito que você vai tratando da história de origem, até mesmo com a própria família biológica, né? Uhum. Fazendo esse interlaçamento também com a família acolhedora, o cuidado com essa história, para que essa criança tenha isso registrado, para que depois lá na frente ela possa olhar para trás e falar, olha, eu fui cuidado, eu fui respeitado, eu fui amado, eu sou amado, né? É, Acho que isso não tem preço. é possível, né, nós que Alguém perguntou se no agradecemos. período do acolhimento que a criança tem acesso à família de origem. Tem sim, Williana, ela tem acesso à família de origem, a não ser que tenha alguma medida restritiva de visitação, ela Uhum. continua tendo acesso à família, isso que a Josiane e a Gabriela explicaram pra gente, né? Elas falaram mais no comecinho da live. Mas não sei se você quer falar alguma coisa para se despedir, assim. Sim, Josiane, muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade, por nos confiar, né? De estar trazendo um pouco da nossa experiência aqui em Foz do Iguaçu. O que precisar, estamos sempre à disposição. Digo também para que quem tiver programas de serviços de famílias acolhedoras nos seus municípios, busquem, façam isso, ajude uma família de origem, apoie uma criança, adolescente que precisam neste momento. É fundamental a participação de todos, né? E eu acho que são temas que precisam sempre ser discutidos, ser tratados, né, com muita clareza, com muita delicadeza, como você faz. Muito obrigada pela oportunidade. Nós do Serviço de Acolhimento Familiar ficamos gratas pelo convite. Eu que agradeço por vocês terem aceitado e que a gente continue nessa parceria, vamos falar Com mais certeza. mesmo. Acho que tem muito a ser dito. Gabriela, obrigada. Gabriela está aqui agradecendo. E a gente vai se despedindo aqui. Eu deixo o convite para vocês assistirem também a próxima live, que é na quarta-feira, com a Gilmara Lupion, que a gente vai falar sobre como essa história de origem é tratada nas escolas, pelos professores, tem um projeto aqui sobre isso. E eu estou muito feliz de conhecer esse trabalho de vocês, esse álbum, fiquei curiosa, quero ver ainda. Um grande beijo e até o próximo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada por quem nos acompanhou, viu? Tchau, Até. tchau. Tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau.